Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos direto ao ponto na nossa análise de hoje porque o assunto é importantíssimo. Sabe aquele tema que é figurinha carimbada, presença mais do que garantida nas provas de direito notarial e registral? Pois é, estamos falando do procedimento de uso capião extrajudicial. E como a gente aqui adora ver a turma gabaritando, eu preparei uma resolução passo a passo de uma questão super clássica. A nossa ideia é desvendar juntos como as bancas examinadoras tentam confundir a nossa cabeça usando o mesmíssimo texto do artigo 216-A da Lei de Registros Públicos. Vamos lá? Bom, para a gente trazer toda essa teoria para a vida real, olha só o caso do João. Imagina a cena. O João tem uma posse mansa e pacífica de 5 anos sobre um terreno de 250 metros quadrados. Ele já preencheu todos os requisitos constitucionais para uso capir essa área e decidiu fazer isso da forma mais rápida, ou seja, pelo procedimento extrajudicial, direto no cartório. A nossa missão agora é descobrir, com base na Lei 6.015, o que ele concluiu corretamente sobre os requisitos desse pedido. O que será que ele precisa levar para o cartório? Vamos começar destrinchando a alternativa A. Ela diz o seguinte: o requerimento deve ser instruído com ata notarial lavrada por tabelião de notas, atestando o tempo de posse. Gente, muita atenção agora. Sabe aquela casca de banana clássica de prova? É exatamente isso. À primeira vista, a gente lê e pensa, poxa, tá certinho. Nós sabemos que a ata notarial é, de fato, um documento obrigatório para dar o pontapé inicial no pedido no registro de imóveis. Mas, será que a banca contou a história inteira? Quando a gente bate o olho nessa afirmação e compara com o texto exato da lei seca, ali no inciso 1º do artigo 216-A, a gente percebe o pulo do gato. Faltou um detalhe que muda o jogo todo. A lei exige que a ata notarial ateste o tempo de posse do requerente, sim, mas também exige atestar a posse de seus antecessores, conforme o caso e suas circunstâncias. É aquela velha história de provas de múltipla escolha. Se a opção esconde um pedaço crucial da lei, a gente tem que acender o sinal de alerta e procurar uma opção mais completa. Então, riscamos a alternativa A. Dando uma olhada na alternativa B, a afirmação é de que o oficial do registro de títulos e documentos vai promover a publicação do edital para dar ciência a eventuais interessados. Olha, ouvindo isso, quem estuda direito registral a sério chega a sentir um arrepio, né? Tem um erro de competência gravíssimo aqui. Afinal, a uso capião trata do quê? De direitos reais sobre bens imóveis. A alternativa tenta, na maior cara dura, jogar a responsabilidade do edital para o registro de títulos e documentos. Só que a lei é cristalina lá no parágrafo 4º do artigo 216-A. Quem promove a publicação digital em jornal de grande circulação é, obviamente, o oficial de registro de imóveis. Pessoal, o uso capião de bem imóvel nasce, tramita e termina exclusivamente no registro de imóveis. Não dá para cair nessa pegadinha de troca de cartórios, hein? Seguindo em frente, a alternativa C diz pra gente que o requerimento já deve ser instruído com as comunicações feitas pelo próprio João às fazendas federal, estadual e municipal. Vamos parar para pensar na lógica da coisa. A intenção de criar o procedimento extrajudicial foi justamente desburocratizar, mas sem perder a segurança jurídica, claro. Será que faz algum sentido jogar nas costas do cidadão o fardo de sair notificando todo mundo antes mesmo de protocolar o pedido no cartório? A resposta é um gigantesco não. O fluxo processual extrajudicial não roda desse jeito. A lei é super clara no parágrafo 3º do artigo 216-A. Quem vai dar ciência à União, ao Estado, ao Distrito Federal e ao município é o próprio oficial de registro de imóveis. O papel do nosso amigo João é entregar a documentação inicial bonitinha. Essas diligências de notificar o poder público ficam a cargo do cartório, até porque eles têm a fé pública necessária para fazer isso com total segurança e validade. Alternativa C fora também. Agora, olha só a alternativa D. O requerimento será autuado pelo registrador, devendo ser prorrogado o prazo da prenotação até o acolhimento ou a rejeição do pedido. Depois de desviar de tanta casca de banana nas opções anteriores, ler uma redação redondinha assim até acalma o coração na hora da prova, não é verdade? E bingo! Encontramos a nossa alternativa correta. Ela é a cópia literal, perfeita e sem tirar nem pôr do parágrafo 1º do artigo 216-A. O mais importante aqui é a gente entender o porquê. A prenotação normal de um título tem um prazo bem curtinho de validade. Mas pensa bem, o processo de uso capião extrajudicial é gigante. Tem publicação digital, tem prazo de 15 dias para as fazendas públicas responderem, tem que notificar vizinho. É humanamente impossível o cartório resolver tudo isso no prazo padrão.
Por isso, a lei foi muito sábia e diz que a prenotação fica prorrogada. Isso garante a prioridade do pedido do João, lá no cartório, até sair a decisão final. Muito bom, né? Nós já matamos a charada e temos o nosso gabarito. Mas como bons estudantes, a gente precisa entender o erro da alternativa E só para não deixar a ponta solta. Ela fala o seguinte: é exigido o consentimento dos titulares de direitos reais dos imóveis confinantes, mesmo caso o imóvel usucapiando seja uma unidade autônoma de condomínio edilício. Trocando em miúdos, se alguém for usucapir um apartamento, ia precisar da assinatura de todo mundo que divide parede, teto e chão com ele. Imagina o trabalho disso. Será que a lei é dura assim? Ainda bem que não. O parágrafo 11º traz uma exceção maravilhosa. Sendo o imóvel uma unidade autônoma, tipo um apartamento num prédio, a lei simplesmente dispensa o consentimento dos vizinhos. Notificar o síndico já é o suficiente para ele se manifestar, se for o caso. Isso tem uma utilidade prática imensa e evita que a regularização de apartamentos vire uma dor de cabeça burocrática interminável. Então, para a gente amarrar tudo de um jeito bem prático, quais são os grandes pilares do artigo 216-A que revisamos hoje? Primeiro ponto, a ata notarial é obrigatória e tem que mostrar o tempo de posse não só do requerente, mas dos antecessores também. Segundo, é o oficial de registro de imóveis que cuida dos editais, esquece essa história de títulos e documentos. Terceiro, é o próprio cartório que vai notificar as fazendas públicas. E, a cereja do bolo, a prenotação do pedido fica prorrogada até o fim do processo. São exatamente esses detalhes que separam quem manda bem na prova de quem fica no quase. Quando a gente entende o funcionamento e a lógica por trás de cada regra procedimental, estudar a lei seca deixa de ser um decoreba e passa a fazer todo sentido. Com isso, a gente finaliza nossa análise de hoje. E aí, fica a grande pergunta para nossa turma. A preparação para gabaritar o próximo desafio de direito registral está afiada? Eu tenho certeza absoluta que depois de destrinchar essa questão com a gente, a resposta é sim. Continuem firmes nos estudos e até a nossa próxima aplicação.